Hoje vamos ver a parte 2 do anime Monster Musume. Se você não assistiu a parte 1, volta lá e assiste, combinado? Retornamos com o doutor e sua assistente sendo transportados para a Vila das Árpias para examiná-las. Chihayori estava um pouco cansada, mas queria impressionar o doutor para ele casar com ela, e continuou os carregando sozinha. De repente percebe algo diferente e uma coisa desaba. Kei e Lorna as protegem, mas Kei acaba se machucando. Gray examina ela e diz que eles têm que chegar o mais rápido possível na vila para poder examiná-la adequadamente. Chihayori se sente culpada pelo que aconteceu e em seguida chega algumas árpias para ajudá-los. Gray pede para eles levarem Kei na frente, já que ela estava machucada. Ao chegarem na vila, são recebidos pelo líder das árpias. Ele diz que Kei está em um local que reservou para ela e que está pronta para ser examinada. Gray agradece e vai até ela. Ao examiná-la, percebe que ela está apenas com uma distensão, mas ela precisa de descanso absoluto, e algumas compressas e analgésicos serão bastante para sua recuperação. Com isso, Lorna fala para ela ficar tranquila e descansar, que ela cuidaria da princesa. Após isso, Gray começa a examinar todos os outros. Em um intervalo de paciente para o outro, algumas árpias aparecem para agradecê-lo por ter salvo suas vidas. Gray pergunta por ele e descobre que por algum motivo ela não queria vê-lo. Preocupado sem saber o que tinha feito de errado, Gray vai até ela. No caminho encontra Lorna e pergunta qual a relação entre ela e Kei. Lorna fala que elas são órfãs de guerra e que quando isso acontece, Minotauros têm uma cultura que adota crianças que perderam seus pais para se tornarem assistentes ou soldados. Kei e Lorna foram adotadas pela família de Tissaria e desde então elas servem a senhorita. À noite, Tissaria fala que tem algo de errado com Lorna, pois desde quando ela chegou na vila ela tem cometido muitos erros. E isso não era o pior. Em meio a uma reunião com o líder das árpias, ela falou coisas sem sentido e quase atrapalha os planos de parceria com o líder para expandir a transportes, criando o ramo de entregas aéreas para melhorar a velocidade das entregas. Tissaria então pede para Gray examinar Lorna, mas ele diz que ela só está assim por causa de Kei. Porém, a princesa não aguentava mais ficar sem as duas e oferece um vinho raro para conseguir o que queria. Sanfi não resiste e concorda em ajudá-la. Mais tarde, Gray fica pensando no que ia fazer para ajudar a Lorna. Com a ajuda de alguns livros, descobre que existe minotauros mais sensíveis, que era o caso dela. Lorna não estava conseguindo fazer nada longe de Kei, pois desde crianças as duas ficam juntas. Com isso, Gray usa uma venda para acalmá-la e fazer com que ela se concentrasse em seus objetivos. Ele também usa um método para melhorar a postura dela, e deu super certo, ela parecia estar bem calma. Após isso, Tissario agradece e se aproxima de Lorna para agradecê-la, e fala o quanto ela é importante. No fim, elas se abraçam. Em seguida, Lorna acompanha o doutor até onde Kei estava para ver como estava seu machucado. Como forma de agradecimento, elas são um pouco gentis com ele, e fala que se ele se casar com Tissaria, elas também serão suas assistentes, e que ele poderia experimentar um pouco agora se quisesse. Mas ele recusa e consegue se soltar delas. Na manhã seguinte, Gray tinha apenas que examinar Iri para poder voltar para casa. Porém, ela não queria vê-lo. Assim, Tissaria vai com ele, já que Iri colocou a condição de ser examinada apenas se ela estivesse junto. Ao chegar no local, tinha várias penas no chão. Gray se aproxima dela e começa a examiná-la. E quando ele vai medir sua temperatura, assusta ela. Sanfi não gosta muito e o puxa imediatamente, e fala para ele ser mais delicado da próxima vez. No fim, Gray fala que ela não está doente, só está em período de muda, mas ele fica irritado e diz que ele está mentindo, pois mesmo em período de muda ela conseguia voar. Gray pede para ela se acalmar, mas ela perde o controle e ataca ele. Tissario defende com seu bastão. Em seguida, Iris sai correndo. Tissaria vai atrás dela e a encontra sentada em um tronco e pergunta o que ela gostaria de falar com ela. Iris pergunta se ela é uma gladiadora na arena e diz que sempre assistia às lutas lá do alto e que queria ser uma gladiadora como ela. Tissaria fala que não é tão fácil assim, que não é só ser bom de briga. Você também tem que ter personalidade, mas ele acha que é só saber bater e quem bater mais ganha. Com isso, Tissaria resolve testar as habilidades dela para saber se ela era qualificada ou não. Após a briga, a princesa ficou um pouco machucada, mas ele ficou bem pior. Tissaria conta que quando estava brigando, descobriu que na verdade a Arpia não queria se tornar gladiadora e que isso era apenas uma desculpa para ir embora da vila, pois sempre que ela tem algum problema, ela tenta fugir dele. Tissaria também lhe entrega uma pena que Iri perdeu durante a luta. E então o doutor tem uma ideia e pede ajuda delas para procurar mais penas. Tissaria entrega todas as penas que encontrou para Gray. Enquanto os dois conversavam, Sanfi chega com muitas penas. Cheia de ciúme do doutor com a princesa, as duas quase brigam, mas Gray as impede e Sanfi vai embora. Em seguida, uma Arpia chega dizendo que Iri tinha sumido. Imediatamente eles saem para procurá-la. Iri estava em uma árvore pensando em como sua vida era perfeita quando ela podia voar. Com seus olhos de cobra, Sanfi consegue encontrá-la. Rapidamente, Tissaria vai até lá. Depois de elogiar Sanfi por sua habilidade, os dois vão também. Tissaria tenta convencer Iri de descer da árvore, mas não consegue. Gray então fala para ela que descobriu o verdadeiro motivo dela não conseguir
voar. Isso estava acontecendo porque suas penas de criança estavam mudando para penas de adulto, e que suas novas penas seriam diferentes das outras Árpias, pois ela tem sangue de fênix em suas veias. E diz também que logo ela ia poder voar com suas lindas asas. Pela manhã, Iri parecia bem feliz com suas novas penas. Gray então aproveita e pergunta por que ela estava tão chateada com ele. E ela diz que é porque ele viu ela botando o ovo. Todos ficam muito felizes ao ver a felicidade de Iri em poder voar novamente. Antes de ir embora, Gray ensina as Árpias a escovar suas penas e mostra como deve ser feito. A todo momento tem que tomar muito cuidado para não machucá-las. A Árpia parecia estar gostando muito. Gray então chama mais uma para demonstrar mais uma vez. E a briga foi grande para ver quem seria a próxima. Finalmente eles iam voltar para casa. E quando estavam prestes a deixar o lugar, Iri chega com uma espécie de meleca em seu corpo. Ela diz que estava voando de boa quando isso grudou nela. O doutor analisa o que poderia ser e diz que é a teia de uma aracne, uma aranha metade humana, e que isso sai com água quente. Iri sai rapidamente para tirar a meleca do seu corpo e convida o doutor para ir com ela. Em seguida, outras Árpias chegam com a mesma meleca no corpo, e então o Prota decide ficar até descobrir a raiz do problema. Gray e Sanfi vão até a floresta tentar encontrar essa aracne. No caminho, ele acaba caindo em uma armadilha. De repente, uma mulher-aranha aparece. Seu nome é Arane e ela e Sanfi já se conheciam, pois ela é uma estilista e todas as roupas de Sanfi são feitas por ela. Arane se apresenta para o doutor e diz que é a melhor amiga de Sanfi. De tanto Sanfi encomendar roupas com ela, elas se tornaram amigas. Gray pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela diz que é porque ouviu boatos que havia uma Árpia com pena de fênix naquela montanha e estava atrás dela para seu novo design. Por isso espalhou a armadilha por toda a floresta. Gray fala que a Árpia que ela está procurando não é selvagem e a leva para vê-la. Arane se empolga, mas ele não colabora e começa a fugir dela. Enquanto Tissaria estava treinando, é atingida por uma teia da mulher-aranha que estava perseguindo a Árpia. Tissaria vai até o doutor para pedir sua ajuda, mas estava muito irritada com aquela meleca no corpo e fala para Sanfi que ela deveria escolher melhor seus amigos. As duas discutem um pouco, Sanfi fica chateada e deixa o local. Ao perceber que sua assistente estava cansada, Gray dá um dia de folga para ela aproveitar com Kay e Lorna. Mais tarde, Arane vai até o doutor dizendo que não estava se sentindo bem. Ele examina ela, mas não nota nada de errado. Ela então diz que vai passear um pouco e convida ele para ir junto. Preocupado, Gray vai com ela. Como eles já tinham andado bastante, Gray fala que vai voltar, porém que é uma armadilha que a mulher-aranha deixou caso ele tentasse ir embora. Ela mentiu que não estava se sentindo bem para ficar a sós com ele e diz que sempre teve o hábito de querer o que é dos outros, especialmente dos mais próximos. E como Sanfi era sua melhor amiga, ela queria pegar o cara que ela gostava, para que elas ficassem ligadas para sempre. Quando ela estava prestes a violar o Prota, Tissaria chega para salvá-lo. Ela diz que ouviu tudo e que não vai perdoá-la. Arane pede para ela não se envolver nisso e tenta mexer com sua mente dizendo que as duas são iguais, já que gostavam da mesma pessoa. Ao bugar a mente de Tissaria, ela fica irritada e ataca a aranha. Tissaria fala que não é igual a ela e que seus sentimentos pelo doutor são verdadeiros e se prepara para atacar novamente. Sanfi chega bem na hora, pega o Prota com sua cauda e fala que ambas não entendem nada sobre amor e que o doutor não tem tempo para essas coisas. Gray acaba desmaiando por ter sido apertado demais. À noite, Sanfi pede desculpa pelo que causou e fala que o ama e que tem medo de perdê-lo. Gray diz que não sabe o que vai acontecer no futuro, mas ela é a única com quem ele dividiria algo e a deixa toda feliz. Em seguida, um tremor acaba com o clima do casal e ambos vão ver o que estava acontecendo. O líder das Árpias conta que deve ser a ira dos gigantes. Há muitos anos atrás existia um clã chamado Gigas, que destruíam tudo que viam. Irados, deuses os selaram nas montanhas. Mesmo assim, sua enorme força é eterna. Todos da vila se reúnem em um mesmo lugar para ver o que iam fazer. O gigante estava se aproximando cada vez mais, deixando todos preocupados. Tissaria chega e pede a atenção de todos, pois a vila estava em estado de emergência, mas que precisavam manter a calma. Primeiro, ela ordena que Iri vá até Lindo informar a Lady sobre o que estava acontecendo. Depois, manda um outro grupo pra lá também, e pede para que Kay e Lorna prepare as carruagens. Ela também pede para a Mulher-Aranha embalar todos os pertences das pessoas da vila. E por último, pede para o doutor cuidar das Árpias que não conseguem voar. Empenhados, tudo estava dando certo. Depois de cuidar da última Árpia, Gray e Sanfi também deixam a vila e a evacuação começa. No caminho, o doutor comenta que não viu Tissaria em lugar nenhum. Em seguida, vemos ela em direção ao gigante, pois seu plano é enfrentá-lo sozinho para ganhar tempo até que todos os outros estejam seguros. E se ela sobreviver, irá pedir o doutor em casamento. Sanfi a encontra e pergunta se ela estava planejando enfrentar o gigante sozinha. Tissaria tenta se fazer de durona e corajosa, mas na verdade suas orelhas estavam tremendo de tanto medo. Gray também aparece, porém Tissaria diz que está decidida e que eles não podem impedi-la. Então Sanfi oferece sua ajuda e as duas começam a
brigar, já que isso seria algo muito arriscado. E Tissaria queria que Sanfi protegesse o doutor. Antes que as duas começassem a brigar feio, Green fala que tem uma ideia. E seu plano é tentar impedir que o gigante vá em direção à vila. E que seria melhor os três trabalharem juntos, já que nenhum pretendia fugir. Com isso, os três concordam e bolam um plano B, caso o plano A não dê certo. Os passos do gigante estavam ainda mais perto, até que finalmente ela aparece. Green tenta falar com ela, mas é jogado para longe com um simples espirro. A gigante pede desculpa e diz que só estava ali porque queria ser examinada pelo doutor e que não tinha intenção nenhuma de fazer mal à vila. Green teve que fazer adaptação para examiná-la e descobre que ela estava com um resfriado. No final do exame, ele acaba caindo. Por sorte, é parado pela gigante, porém não estava sendo nada fácil tirar ele dali e ele acaba escorregando. A senhorita gigante já estava tomando seu remédio e já tinha feito bastante amizade na vila. Após isso, o líder chega pedindo desculpas pelo mal entendido. Com isso, Green fala que seria melhor prevenir que ela ficasse resfriada novamente, para que não precisasse ir na vila, e que algumas vestimentas mais grossas iriam ajudar muito nisso. Assim, eles vão até a arena e pedir para que ela fizesse uma roupa para a garota gigante. Mas com um pedaço de pano que ela tinha, não dava para fazer quase nada, até que outras harpias chegam com vários pedaços de tecido para ajudá-la. No fim, ela amou sua roupa nova e os agradecem. Finalmente, o doutor e Sanfi voltam para casa. Ira entrega uma carta do conselho para Green, já que agora ela estava trabalhando para Transportes Caret. À noite, Green e Tissaria saem para jantar juntos. Ele fala para ela comer à vontade, que seria por conta dele, já que ela ia arriscar sua vida para salvar o povo da vila. Sanfi chega para atrapalhar o encontro dos dois e diz que admira a coragem de Tissaria e que ela tem seu respeito. Por isso ela estava ali para vigiar o doutor, já que sua rival no amor tinha muitas qualidades. Na manhã seguinte, Green vai para a cerimônia de comemoração. Lá ele encontra alguns rostinhos conhecidos e fica muito feliz por tudo estar dando certo. Logo a cerimônia começa. A Lady fala que colocou o nome da cidade de Lindon porque faz referência ao dragão que cruza os céus, e que Lindon é uma cidade que humanos e monstros vivem em harmonia, e que deu o nome de um dragão para que a cidade fosse protegida por ele. Antes de acabar seu discurso, ela acaba desmaiando. E aí, o que vocês estão achando desse anime? Se você gostou, deixe seu like e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!